Fala galera, são todos bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro. E hoje a gente vai pegar um tema um pouco diferente das outras vezes que a gente conversou aqui. Atendendo a muitas pessoas pediram, em especial minha querida Gabi Chomentovski, que fez um pedido muito especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres do Tanar. E hoje a gente vai começar pela Dvora. A gente tem muitas personalidades para falar, tanto homens quanto mulheres. A gente poderia começar pelas clássicas, Ravá, começar com Sarari, Ficar, Helena. Falei, não, vamos começar um pouco diferente. Vamos começar já causando, começar chegando. Então hoje a gente começa pela Dvora. A gente vai entender quem foi Dvora, tudo mais, e o papel importante que ela teve dentro de Am Israel. Então, pessoal, eu sou o Moré André Erles e vem comigo hoje embarcar nessa história super bacana. Muito bem. O relato mais completo dentre as diversas profetisas que aparecem na Torá é o de Dvora, de Débora. Vou falar Dvora aqui, para vocês poderem já ir gravando como é que é o nome em hebraico, em ivrit, é Dvora. Além de profetisa, Dvora também era juíza. Ela tinha não só um cargo importante, né, de ser uma profetisa, de profetizar para o povo, ela, além disso tudo, ela ocupava o cargo de juíza. E isso colocava ela numa posição de exceção do período. Por quê? A gente já assume que naquela época, inclusive nas gerações posteriores, que somente os homens ocupavam esse tipo de função, a função de juiz. E o papel dela como juíza era secundário em relação ao seu papel de profetisa. Ela se torna juíza por ser profeta e não o contrário. Ela não se torna profeta porque ela era uma juíza, mas ela virou uma juíza porque ela tinha um nível de profecia muito grande, um nível de profecia muito alto, e isso a qualificou para que ela pudesse virar uma juíza. E ela é comparada a Samuel, que foi um profeta e por isso ele virou um líder da nação. Também no caso dele, ele não era um líder que virou um profeta, ele era um profeta que depois pegaram esse cargo alto, esse contato que ele já tinha lá em cima e o foi colocado num posto. Ela foi diferente de tudo o que existiu. Dvora, ela foi excepcional entre todas as profetisas bíblicas e diferente da figura padrão da mulher vidente no mundo antigo. Ela quebrou todos os paradigmas de tudo que foi maneiro. Os poderes proféticos eles eram comumente associados a mulheres virgens que dominavam o augúrio e a magia. Ou seja, mulheres consagradas à profecia eram liberadas da vida cotidiana. Se a mulher fosse receber uma profecia, ou se ela já tivesse esse instinto para a profecia, ela era afastada do normal, do comum, e ia viver isolada para poder dedicar a sua vida, né, a profetizar. Ou seja, era comum que elas tivessem que morar em separado, protegida das seduções e tentações de uma vida normal, de modo a que todas as suas energias espirituais e corporais se voltassem para dentro. Tal qual outras profetisas bíblicas, como foi Miriam e Huldah, ela era casada. Tá bom? Miriam foi casada, foi profetisa, Huldah também era profetisa e era casada, assim também Dvora ela era uma profetisa e também ela era casada. No judaísmo, a profecia não é percebida como uma experiência de um indivíduo comum dotado de poderes parapsicológicos. O que isso quer dizer? Ou um possuidor de características extraordinárias que só podem se desenvolver à custa da vida. O profeta, pelo judaísmo, o profeta na Torá, ele não era uma pessoa excepcional que vivia enclausurado dentro de uma torre. Era uma pessoa comum, como eu e você. É claro que ela tinha um dom especial, mas ela tinha uma vida normal, ela tinha uma vida social. Assim era a vida de um profeta dentro de Am Israel. A profecia se revela quando o profeta
profere a palavra de Deus. Tá bom, isso aqui é uma coisa que parece ser óbvia. Ele é feito instrumento de uma força superior e no momento da revelação não pode ser como os outros homens, né? Como as outras pessoas. Quando o profeta recebe essa profecia, ele não pode ser igual a todo mundo. Então, quanto mais característica ele tem de exceção, quanto mais características ele tem boas dentro dele, ele tem mais chance de profecia e assim é a maneira melhor dele poder profetizar. A imagem da profetisa como juíza, ela é simplesmente instrutiva e significativa no caso de Dvora. Ela lidava com as questões do dia a dia do povo de Israel, assim como cuidava das questões corriqueiras da sua própria família. Se você fosse olhar a Dvora, ela era uma mulher comum, como eu, como você, como qualquer pessoa. Ela era casada, ela tinha sua família, ela era uma juíza do povo e também ela era uma profetisa. E nesse sentido, a figura de profetisa corresponde à descrição da mulher ideal em todos esses sentidos, porque além dela ser uma profetisa, ela tinha uma vida comum como todas as pessoas. Ela não era retirada da sociedade. Dvora não foi excluída da sociedade pelo fato dela ser uma profetisa. Em contraste, né, com a virgem clausurada, como eu mencionei um pouco antes, né, que era comum que as pessoas que tivessem esse dom de profecia fossem separadas do restante das pessoas, a gente tem o exemplo da filha de Iftar, que ela virou uma profetisa e ela acabou enclausurada e afastada de todo o convívio das pessoas, e era como se ela estivesse sofrendo um castigo eterno, o fato dela estar vivendo dessa maneira. Por que ela viveu dessa maneira? A gente vai entender agora um pouquinho. No Sefer Shoftim conta que Iftar, ele promete para Hashem, antes dele sair para a guerra, que caso ele fosse vitorioso, assim que ele estivesse retornando para casa, a primeira coisa que saísse ao seu encontro seria aquilo que ele iria ofertar para Hashem, no caso de uma vitória contra os filhos de Amon. No caso, o que acontece? Quando ele está retornando para casa, quem sai para recebê-lo? A sua única filha. Naquela hora, ele fica extremamente triste e consternado, porque ele prometeu para Hashem pela vitória, e ele obteve vitória, e agora ele teria que dar a filha dele como sacrifício. Porém, a gente sabe que dentro do judaísmo não existe sacrifício humano. Nunca fizemos nenhum sacrifício humano, né? Seja para poder parar com qualquer praga, para trazer bênção em qualquer coisa que o valha. A gente não faz isso com outro ser humano. Então, como a própria Torá ela já não aprova esse tipo de comportamento, o que acontece com Iftar é que a filha dele ela tem esse sacrifício no sentido de que ela fica isolada e ela acaba vivendo nessa clausura. Tá bom, a gente não vai discutir agora realmente o porquê disso e tudo mais, mas o próprio fato é que Iftar, depois disso, ele vira um dos juízes de Israel durante 6 anos. Tá bom, pessoal? Não vamos entrar agora na questão porque é a filha dele e por que Hashem faz isso, por que aconteceu, né? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esse não é o tema da nossa aula, mas o que fica muito explícito para a gente aqui são duas coisas. Primeiro, é o cuidado que a gente tem na nossa fala. A gente acha que a gente fala as coisas da boca para fora, às vezes tanto em relação com Hashem, quanto em relação ao próximo. A gente às vezes está brigando e quer ofender. A gente, mas foi da boca para fora. Não é. Toda vez que a gente fala mal para uma pessoa, a gente fala mal de uma pessoa, a gente fala uma coisa ruim, vem sempre um anjo e fala amém. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode literalmente estar jogando uma praga em cima da pessoa, colocando uma maldição em cima de uma pessoa, sem nem ter ciência disso. E aqui, no segundo ponto, o alto cargo e importância que Iftar tinha não permitia que isso fosse desfeito, tal qual aconteceu com Yaakov. A gente sabe que Rachel morre muito nova, ela só teve 2 filhos, Binyamin e Yosef, né? Primeiro Yosef, depois Binyamin, e ela vem a falecer no parto de Binyamin. E ela morre também porque Yaakov ele enfrenta o seu sogro
e ele fala que aquele que tivesse com os ídolos dele vai, vai dar a morte para ele, vai morrer. E mal sabia ele que quem estava com isso era Rachel. Então a praga que Jacob lançou, sem saber que era para Rachel, ele não consegue desfazer isso. Tem também lá na minha aula da história do povo de Deus, se você está interessado nessa história, é só dar um clique aí e buscar as aulas no nosso canal do YouTube. Uma punição por desonra. A gente vê aqui que Dvora ela penaliza o comandante Barak. O que aconteceu aqui? Dvora ela aconselha Barak a mobilizar as tropas para lutar contra o rei Yavim, e Barak reclama, dizendo que Dvora deveria ir junto com ele na guerra. Olha só, estou aqui mobilizando as tropas, você vem junto comigo para essa batalha. E assim deveria, né, executar o líder final, que a gente sabe que o líder final dos inimigos foi Sisra. E conforme foi o seu pedido, assim foi feito, recaiu sobre uma mulher a missão de fazer a execução final, porém isso não recai sobre Dvora, e sim recai sobre Yael. Essa punição, ela revela o lado da natureza de Dvora, a aceitação de uma certa divisão nos papéis entre os homens e as mulheres. Tá? Ela falou, olha só, desculpa, não vou para a guerra, não é para mim ir para a guerra, não é para a mulher ir para a guerra, eu não vou, não é porque você está aqui me desafiando. E ela toma o pedido de Barak, na verdade, não como um pedido, mas como uma afronta, como uma ofensa. Ela via como tarefa do homem ir à guerra e ela acaba recusando, declinando desse convite de Barak. Sua tarefa era inspirar, profetizar e julgar o povo. Ela não era obrigada a ir a nenhum confronto e ir para a guerra. Principalmente, você pode falar assim, mas que atitude feia, né? Por que ela não vai? Ela se acha melhor? Não, não é isso. Muito pelo contrário. Dvora, além de já ter todo esse cargo de ser profetisa, de ser juíza e de inspirar todo o povo de Israel, todo o Am Israel, ela não perseguia a fama e nem a glória atingindo o comando. Ela poderia ter ido, mas não vou, não quero, não é para mim isso, eu não tenho que estar lá. E ela considerou, como eu falei, a tentativa do líder Barak como uma fraqueza dele, no sentido de afrontá-la. Então, apesar dele sair vitorioso, quem dá a execução final e acaba levando os méritos, né? A gente sabe que você tem aí um jogo que foi 3-2, de um time contra o outro, Brasil, Argentina, o jogo está 2-2, e aí vai lá o Zezinho e marca o terceiro gol. Aí todo mundo vem, o Zezinho aqui marcou o terceiro gol, parabéns, foi o herói, ele que deu a vitória pra gente. Na verdade, ele não ia dar a vitória se o primeiro não marcasse o gol e se o segundo também não marcasse gol. Mas o que a gente vai lembrar é aquele que fez o último lance, e assim acontece também nessa situação. Embora ele tenha sido vitorioso, acaba que todo o mérito acaba recaindo sobre uma mulher, que ela foi Yael. Não vou contar a história de Yael hoje, de repente a gente conta numa próxima aula. Então, pessoal, essa é uma característica única do cântico de Dvora. Dvora, depois de vencer essa guerra, depois de toda essa situação que aconteceu, ela faz um cântico tal qual fez Moshe quando fez o Az Yashir Moshe, quando depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, Az Yashir Moshe, o Venei Israel, né? Quando tem, depois da abertura do Mar Vermelho, o mar fechou sobre os egípcios, e assim o povo de Israel canta sobre aquela situação, né, como o Orava até explicou para a gente, ele não canta a morte do outro, ele canta sim a vitória do povo de Israel. Então, tal qual teve esse cântico, também Dvora faz um cântico sobre a vitória que, afinal de contas, o povo de Israel obteve contra o inimigo. E logo após vencer essa batalha, ela cria esse cântico, e a gente vê na escritura desse próprio cântico a faceta da feminilidade quanto o acerto de contas com o povo de Israel. Ela acerta a conta com todos os envolvidos. Ela louvou quem foi para a guerra e insultou de maneira mais dura as tribos e clãs que não se juntaram à batalha. Para entender esse ponto, a gente vai ver um pouquinho mais na frente.
É especialmente interessante, visto que depois de uma vitória avassaladora, como a que foi, que muda radicalmente a situação política e deveria ser seguido de alegria e não de um balanço sobre o passado. Como eu falei, depois de vencer a batalha, Dvora faz o cântico, onde ela dá um louvor para aqueles que ajudaram a vencer e ela reclama com aqueles que não ajudaram ela em nada. Vamos entender agora um pouco do lado feminino. Um dos aspectos femininos do cântico é o próprio final dele. Não há uma descrição daqueles que caíram, de corpos retalhados, mutilados pela guerra, mas ele é psicológico, extremamente cruel, o final desse cântico. Em que sentido? Durante esse próprio poema, quase não tem detalhes sobre a guerra, cena de batalha. Eles são praticamente engolidos durante a epopeia a respeito da supremacia do Deus de Israel. A exceção que tem, a regra, é quando tem a passagem sobre a morte de Sisra. Tá bom? Sisra tem uma morte cruel e Dvora relata isso de maneira também cruel no seu cântico. Ela escreve esquematicamente a expectativa da mãe de Sisra à espera de sua volta vitoriosa, sem saber que o seu filho já tinha morrido e perdido a guerra. De novo, coisa que não era comum para a época. Os cânticos que a gente tem na Torá, que foram todos feitos por homens, eles não têm esse nível de detalhes tal qual tem o cântico de Dvora. Aqui a gente não tem um machado gasto, e sim a finura de uma agulha, né? Aquela espetada que não é qualquer pessoa que sabe dar. Em relação à profecia, vamos entender agora um pouco sobre as profecias de Dvora. O conteúdo de uma profecia, ela é uma questão de missão, ou seja, o seu estilo e a forma de expressão dependem da essência do próprio profeta. A verdadeira profecia se distingue, entre outras coisas, pelo fato de não haver dois profetas que profetizem da mesma maneira, ou seja, embora a mensagem recaia sobre a pessoa, a maneira que a pessoa vai transmitir essa profecia vai de cada um. E isso era uma das características que diferenciava os profetas. Se uma pessoa profetizasse exatamente a mesma coisa que a outra está falando e fala exatamente igual nas mesmas situações, em tudo, então essa pessoa não seria um profeta, seria, no caso, um falso profeta. Isso é comparado tal qual a um instrumento musical, que um artista toca e outra pessoa vai tocar, o instrumento vai tocar de maneira diferente, mas no final a gente tem a música na mesma maneira, mas o jeito de tocar vai ser um pouco diferente. Cada um tem a sua característica. Assim, a profecia e a poesia de Dvora expressam claramente a sua personalidade como ser humano. A maioria dos juízes atuava dentro do seu próprio território ou de tribos vizinhas, tá bom? Era comum naquela época, depois que o povo conquistou a terra de Israel, depois que Yoshua entra com o povo na terra de Israel, estamos falando ainda de uma era antes dos reis, então que você ainda não tinha uma liderança completa sobre todo o povo de Israel. Então era comum que cada tribo fizesse a defesa do seu próprio território, né? Então, as principais guerras que as tribos travavam eram simplesmente guerras defensivas e não para avançar contra o inimigo ou conquistar território. Eles simplesmente estavam ali e se defendiam a investida de cada um e outro. Uma determinada tribo só cuidava da segurança do seu próprio território. E Dvora, ela foi excepcional nesse ponto, porque a sua liderança ela abrangia praticamente todas as tribos de Israel, as tribos de Am Israel. Ela tentou formar uma aliança ampla com um objetivo tanto político como militar de grande alcance. Ainda que nem todas as tribos tenham cooperado, e sim seguido o antigo costume que era de que, não, olha só, não vou me meter, se eu estou no sul e a guerra é no norte, isso não é problema meu, problema de quem está no norte. Eles não se viam obrigados a entrar numa guerra
que não fossem deles ou que eles não achassem que era deles. Então aqui de novo, a gente vê agora, vai entender aquele cântico de Dvora, quando ela vai agradecer aqueles que se juntaram e ela critica aqueles que não se juntaram. Por que isso? Porque era comum na época, era comum você se envolver somente com aqueles que estavam nas suas fronteiras. A iniciativa de Dvora, ela foi um empreendedorismo imenso. Ela inclusive é comparada à conquista da terra de Israel por Yoshua. Tanto a iniciativa para a guerra quanto a reunião das tribos sob uma bandeira e a cooperação intertribal foram atos de Dvora, antes mesmo de surgirem a época dos reis e ter essa unificação. A própria Dvora, ela tem essa iniciativa, ela enxergou o macro ao invés do micro, ela vê que, peraí, tá errado, a gente tem que se unir. Porque se o inimigo incomodava no norte, como eu falei, a Dvora, ela percebia que esse perigo não pertencia somente ao norte. Porque caso ele conquistasse o norte, ele ia começar a vir descendo em direção ao sul. De maneira que se hoje ele não é meu inimigo, literalmente o meu na minha fronteira, amanhã ele pode ser o meu inimigo. Ou seja, no momento ele é inimigo de toda a nação. Ele é inimigo de todo Am Israel. E ela fez o que posteriormente os reis fizeram, que foi tentar unificar todo Am Israel. Claro que ainda não sob uma bandeira única no sentido de ter o reinado, mas de poder sim unificar o povo e fazer entender a importância que eles tinham como um só. Então, Dvora, ela enxergava esses acontecimentos em grande escala e ela cumpriu um papel de grande destino histórico, justificando o título que ela tinha de Mãe de Israel e classificando a sua era como a era de Dvora. Pessoal, a gente viu aqui hoje realmente a grande mulher que Dvora foi, além de profetisa, juíza, ela era uma líder do povo, líder numa época que não era comum isso acontecer. Tão pouco era comum ter mulheres como profetas e juízas, tá bom? Tinha mulheres profetas, mas eram menos do que em quantidade do que homens, e juíza, então, nem se fala. E ela uniu os dois num só, e ela parte dela a iniciativa, e ela que começa com esse projeto da unificação do povo de Israel como um todo, coisa que posteriormente foi sacramentado na era dos reis. A gente viu realmente como é que ela tem a sua importância, o seu valor significativo dentro para Am Israel. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. E se você tem alguma sugestão de tema, só mandar para mim que vou ter o prazer de tentar ajudar todo mundo. Pessoal, um beijo para vocês. Fica aqui meu coraçãozinho, meu like. Saudade de todo mundo. Que a gente possa em breve se encontrar presencialmente.